Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando na medida desta terça-feira, lembrando aí que temos o oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E hoje vamos estar falando um pouquinho aí sobre bem-estar, né? Como ter atitude nesse período de pandemia. Por isso a minha convidada aqui no estúdio é a Bernara Araújo, ela é Master Coach e vai trazer aí todas as dicas para você que está em casa e saber um pouquinho sobre esse assunto. Uma palavrinha aí que é tão pequenininha, mas que é tão importante, né, na nossa rotina de vida. Seja bem-vinda ao Na Medida, boa tarde, Bernara. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Bernara, para começar nossa entrevista, né, qual seria o primeiro passo para uma pessoa ter a atitude? Para a pessoa ter atitude, a pessoa primeiro tem que saber e sentir se ela possui atitude. Uma pessoa que não tem atitude, uma pessoa que não avança, que não busca metas, que não busca objetivos. E é muito importante saber se ela se enxerga buscando a objetividade e buscando a atitude na sua vida. Só dessa forma que ela vai ser mais feliz e mais plena. E tem uma maneira aí de definir os objetivos, né, a serem alcançados? Sim, todos nós temos várias coisas que durante o dia, durante os meses, durante a nossa vida toda, nós buscamos. Mas de que forma buscar esses objetivos? Através da atitude. Os objetivos, na verdade, eles têm que ser sempre separados um do outro, porque nós criamos mini metas para buscar a meta maior. Então, o que acontece? Planejamento, fazer um exame para ver se está tudo conforme aquilo que nós buscamos e, como qualquer planejamento, haver as adequações dentro de cada plano feito, as adequações para que de metas pequenas em metas pequenas se busque o objetivo maior. E tu me comentaste aí nos bastidores, né, Bernardo, que essa questão da atitude é muito relativa, né? Existem pessoas que passam uma vida inteira, né, sem ter atitude, né? E Sim. vão muito na conversa das pessoas. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Para ter atitude, na verdade, a pessoa precisa ter coragem. E ter coragem significa exposição, dizer o que pensa, colocar a sua opinião. E isso é algo custoso, muitas vezes, para algumas pessoas. Então, se as pessoas não têm aquela autoobservação, se as pessoas não têm aquela autoconfiança, muito pouco elas terão atitude. Atitude nada mais é do que eu externar aquilo que eu gosto, externar aquilo que eu penso. É claro que sempre com muito cuidado para não magoar, para não passar por cima do outro, mas o mais importante na vida é nós sabermos onde nós estamos, em que lugar que nós estamos e onde queremos chegar. E a atitude é que nos leva a esse caminho. E o que tu diria em relação à motivação, né? Como que fica a motivação para essas pessoas que buscam, né, ter a atitude? Durante muito tempo de estudos, as pessoas sempre achavam que a motivação vinha de fora. Quando tem alguém muito empolgado perto da gente, a gente também se torna empolgado. Mas isso nada mais é do que aquele gatilho que o outro desencadeia em nós, porque nós também temos aquele sentimento. Na verdade, o que acontece? A motivação, as pessoas motivadas são pessoas que têm atitude. As pessoas motivadas são aquelas pessoas que sempre buscam algo de bom e sempre têm aquela crença, aquela vontade e aquela certeza que, mesmo estando num momento ruim, as coisas vão melhorar. Então, a motivação nada mais é do que a gente acreditar que tudo passa e que sempre há algo melhor para atingirmos e para nós podermos ter o nosso dia a dia, o nosso estado atual sempre melhor do que o que está por vir. E também um fator aí que está ligado, né, Bernardo, a essa questão, né, é a questão da socialização, né? A gente sabe que nesse momento de pandemia aí, está todo mundo mais no formato online, né, no formato digital. Como se socializar com o outro, né? Isso também é uma maneira de atitude, uma maneira de agir, né? Sim.
A pandemia nos fez parar para pensar com muitas coisas, muitas interrogações, muitos questionamentos, e agora a gente percebe o quanto é importante a socialização, o quanto nós precisamos de um abraço, o quanto nós precisamos de um ajuntamento no final de semana, o quanto a gente precisa de um happy hour com os amigos, para que a gente possa se sentir pertencente a um clã. E hoje, com essa pandemia, nós tivemos que ficar afastados, através da tela, através da voz, e interagir com as pessoas. O fato da gente se socializar com as outras pessoas significa nós pertencermos, e nós pertencermos também requer atitude. E existem muitas pessoas que agora também com a pandemia, por elas não ter esse perfil de socialização, as pessoas estão cada vez mais escondidas, mais temerosas, com medo de olhar para as pessoas, de sair na rua. Então, é para essa pessoa que nós temos que observar. Como é que está o seu estado de espírito hoje? Você consegue passar pela pandemia, mesmo sabendo que está proibido, ou pelo menos ter cautela das junções, e como é que fica isso depois? Como é que eu era antes da pandemia e como é que eu estou agora durante a pandemia? É claro que a pandemia vai durar um tempo, a gente ainda não sabe até quando, mas é importante também que nós nos acostumemos a administrar as necessidades que nos exigem e fazem com que a gente tenha que ter um comportamento diferente. Então, se você está muito temeroso, se você está muito inseguro, comece a se observar. Se isso está muito latente, muito forte, é importante procurar ajuda, porque isso tudo vai passar como tudo passa e depois como você vai se encontrar. E essa questão do medo aí que tu comentaste, Bernardo, tem alguma maneira da gente buscar um equilíbrio, né? Claro que tem pessoas que já têm isso, né, consigo mesma, né, a questão do medo. Mas outras pessoas não, né? Mas aquelas que estão mais, assim, ficaram piores, vamos dizer, nesse período agora de pandemia. Tu como Master Coach, aí tem uma dica, alguma coisa que as pessoas que estão nos assistindo podem aí seguir, alguma orientação? O medo, na verdade, ele é um sentimento que baixa a frequência. Qualquer sentimento que nos baixa a frequência, ele nos deixa vulnerável a outros problemas. Então, se a pessoa é muito temerosa, ela tem o medo muito, muito aguçado, é importante que se observe, porque no momento em que ela tem medo, ela não avança. No momento em que ela tem medo, ela não tem atitude. E é muito fácil para essa pessoa começar a desencadear outros sentimentos que também atrapalham no seu desenvolvimento espiritual e também na sua interação com os outros. Então, se você está com muito medo, é natural sentir medo. Nós sentimos todos os sentimentos ao mesmo tempo: raiva, culpa, vergonha, medo, mas tem que saber qual é a intensidade desse medo hoje na sua vida. Todos nós estamos com medo do Covid, todos nós estamos. Aqui nós estamos no estúdio, afastados, né, com a distância aceitável, porque a gente está fazendo um programa, mas use máscara sempre. Isso é uma forma de você também cuidar da sua vida e cuidar do outro. E isso que importa. Nós temos que nos responsabilizar pela vida do outro, porque pela nossa, subentende-se que a gente já tem responsabilidade. E Bernardo, nós sabemos que o medo aí, ele atrapalha um pouco, né? Ele trava, digamos, o ser humano, né? Até essa questão do crescimento profissional, pessoal, né? Como tu avalia esse problema? O medo é um sentimento que vem desde criança. Desde tenra idade, já se mostra se tem medo ou não. É claro que muitas vezes o medo pode se desencadear também de algum trauma, algo que aconteceu já depois de adulto. Mas nós temos que ter a nossa autoobservação muito aguçada e perceber quando que o medo nos impede de avançar. Se eu sinto medo de alguma coisa e eu consigo sobrepor esse medo com a minha atitude, eu estou dentro do contexto normal. Agora, se eu tenho medo e esse medo me deixa de avançar, muitas vezes de perder oportunidades, muitas vezes de deixar de me relacionar com as pessoas e muitas vezes de ter um bloqueio maior, aí esse medo tem que ser observado e esse medo tem que ser tratado.
Pois é, eu estava observando aí nas últimas semanas, né, Bernardo, um dado bem interessante aí, que a Organização Mundial da Saúde divulgou aí que o transtorno mental, né, nas pessoas tem aumentado assustadoramente, né, principalmente por causa da pandemia, por causa da Covid, né, as pessoas também que se contaminam ficam mais sensíveis e tudo, né. Como tu avalia esse momento agora, né? Existe uma técnica para a busca desse equilíbrio? Para tudo a gente tem solução, né? Tem aquele ditado antigo que diz que somente a morte não tem solução. Mas para que tenha a solução, quem está com aquele sentimento, quem está naquele estado, tem que também perceber para poder procurar ajuda. O medo, ele é um sentimento que todos nós estamos tendo, ele nos visita a qualquer momento. O importante é que nós saibamos quando que ele vem e quando que ele vai. E se ele está ficando mais tempo do que o devido e o que o necessário, aí nós temos que observar e procurar ajuda. Isso na forma de como é que eu estou conduzindo a minha vida, como é que eu estou administrando os meus embates, os meus desafios. Será que eu estou aceitando que as coisas nem sempre vão bem? E será que eu estou aceitando ou vivendo quando as coisas estão boas? Porque isso também, tem pessoas que têm medo de ser feliz, acredite, tem pessoas que têm medo de ser feliz. Portanto, elas sempre vivem no ruim, porque elas têm medo que o bom vai durar pouco, então elas se abstêm de desfrutar desses momentos de felicidade, que é o que nos conduz. Nós temos momentos de felicidade e se a gente conseguir administrá-los e vivê-los com intensidade, nós vamos ter mais tempos felizes do que tristes. E ter atitude também, né? A gente entende aí que está ligado à persistência, né? Da pessoa, né? Atitude e persistência tem muito a ver, né, Bernardo? O que tu diria, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão aí mais deprimidas, né? É um período realmente difícil, né? Esse ano, muitas pessoas desempregadas, desmotivadas, né? Qual seria a dica aí para essas pessoas? Nós estamos num ano totalmente atípico, e isso não é local, é mundial, em que muitas pessoas fizeram planos, todos nós, eu também me coloco dentro desse número, né? Fizemos planos de viajar, de buscar novos desafios. Mas uma coisa a gente tem que aprender, quando a coisa é maior do que nós, nesse caso, é uma pandemia, nós temos que nos adequar, aceitar e buscar uma forma de viver com tranquilidade, é claro que dentro do contexto maior, mas que isso não nos aflija, que isso não nos tire do nosso eixo, porque as intempéries vão e vêm. E nós temos também que saber como é que nós estamos para os desafios, como é que nós estamos para aceitar os nãos, como é que nós estamos para postergar algum planejamento que nós fizemos para agora. Se a gente não está conseguindo administrar tudo isso, a gente tem que procurar e buscar coisas boas que estão acontecendo. E sempre vai ter algo de bom. Estamos respirando, estamos conseguindo comer, estamos conseguindo diminuir o volume maior, pensando de uma forma macro. Já está caindo o número, né, de casos no Brasil. Então, nós precisamos sempre nos pegar, né, nos detectar para que nós possamos buscar algo que nos edifique. E quando for muito difícil isso, você acorde de manhã e agradeça estar enxergando, estar respirando. Isso já é um motivo para agradecer e para dizer, eu sou feliz e eu estou aqui vivendo. Bernardo, outra pergunta. As pessoas conseguem adquirir essa atitude com o passar do tempo, né? Por exemplo, procurando uma orientação profissional ou te procurando, né? Procurando uma coach, né? Ou tu acredita que não, que a pessoa que ela é mais retraída, que ela não tem atitude, é quase impossível que essa pessoa consiga ser uma pessoa diferente? Nós, seres humanos, somos seres especiais. Nós podemos tudo, nós podemos fazer tudo e chegar onde nós queremos. E a atitude, como qualquer outra competência, ela pode sim ser desenvolvida. Basta eu me enxergar, saber do meu tamanho, saber das coisas que eu quero, fazer uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. Mas isso é difícil, isso eu não consigo. E começar a estudar as possibilidades, viabilizar esse desejo, essa vontade e ir adiante e buscar os seus desafios. A atitude sim pode ser desenvolvida. Basta você se enxergar e saber o que você realmente quer.
Ter atitude também é saber o que quer. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, aí a gente abriu o programa e já foi direto falando sobre a atitude, né? Mas não falamos um pouquinho do teu trabalho. Porque o que me chamou a atenção nos vídeos lá que eu conferi, né, nos teus vídeos, é a questão dos temas, todos os teus temas são relevantes em relação a sentimentos, né? Que eu acho que todo ser humano tem dúvidas sobre isso, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, até eu assisti um teu sobre raiva, né? Sobre a tristeza, gostaria que tu comentasse um pouquinho. Sim, trabalhar com as pessoas sempre foi o meu encantamento maior. Mas como trabalhei em algumas multinacionais e por ter bem aguçado a desenvoltura, eu sempre fui inclinada para ir para a área comercial. E depois de um tempo, depois que eu parei e me aposentei pelo privado, eu resolvi me dedicar às pessoas. E aí foi onde eu conheci através de um primo que me falou do coach e eu fui estudar o coach, fiz alguma pesquisa em algumas escolas e me identifiquei. E quando eu resolvi ser Master Coach, foi exatamente para isso, para ajudar as pessoas, mas exatamente nessa vertente da pessoa, trazer mais para o humano, para a humanidade, para desenvolver e para que as pessoas consigam buscar o seu equilíbrio. Porque como é difícil a gente buscar o equilíbrio, como é difícil a gente buscar ser feliz. E é isso que eu me debruço. E eu também trabalho muito com todos os temas. Agora estou fazendo um intensivo no meu canal do YouTube de sentimentos com baixa frequência. E já falei sobre culpa, já falei sobre vergonha, que são sentimentos que todos nós temos, mas que de repente em algumas pessoas eles estão mais tempo, eles ficam mais tempo. E é isso que eu gosto de conversar com as pessoas, para se autoavaliarem e para saber como é que você está com determinado sentimento. Nós passamos por todos os sentimentos e muitas vezes passam vários sentimentos durante o dia, mas nós, na nossa autoestima, para a gente saber se a gente realmente se vale, se a gente realmente é tudo isso que a gente se enxerga, a gente precisa ter essa visão muito clara de como que nós vivemos, como que nós vivemos em comunidade, como que nós vivemos sozinhos, como que a gente escuta o silêncio, o barulho do silêncio. É importante que a gente saiba estar junto, mas é também importante saber que a gente também somos boas companhias para nós mesmos. E desses sentimentos aí que tu comentaste, Bernard, qual assim o que mais te chama a atenção entre as pessoas que tu atende, que te procuram agora nesse período de pandemia? Por incrível que pareça, o meu último tema agora no último sábado foi raiva. E as pessoas estão sentindo muita raiva. E por que a raiva se desencadeia? Porque a raiva nada mais é do que aquilo que a gente não conseguiu realizar, aquilo que a gente não conseguiu fazer. E a gente está num momento que muita coisa não está conseguindo fazer e realizar. Então, nós temos que nos conhecer e fazer uma medição como é que está o meu autocontrole. E é muito fácil a gente se desorganizar, é muito fácil a gente, de repente, por um momento de ira e de braveza, a gente perder o tino. E a raiva, ela fica 90 segundos conosco. Então, um minuto e meio, imagina quanta coisa a gente pode fazer. Por isso da importância de se autoconhecer, por isso da importância de ter atitude, de buscar o seu perfil, de buscar a sua origem, para que possamos ser melhores e sofrer menos. E se sabe também que a raiva acaba trazendo problemas de saúde, né, Sim, Bernard? a raiva, imagina uma pessoa com raiva, porque nós somos energia, nós somos total energia. Vocês já comeram alguma comida que alguém fez com raiva? Que comida ruim que saiu, né? Então, a raiva, como é energia, ela pode acabar um relacionamento, ela pode fazer uma comida ruim que nem a própria pessoa pode comer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nem sempre a gente vai conseguir tudo, mas tudo que a gente conseguir tem que ser com prazer e com amor. E tu acha que, por exemplo, a questão da meditação, do yoga, isso também ajuda no relaxamento das pessoas para se acalmar, para buscar um equilíbrio melhor? Sim, sem dúvida. No momento em que eu me auto-observo, me autoconheço, eu também começo a permitir que o meu corpo relaxe,
A meditação é muito importante, porque no momento em que você medita, você se esvazia de pensamentos que podem estar trabalhando contra você. Então, se você busca um exercício, a yoga é fantástico, é bom a gente saber que a gente tem que tirar um tempo para que nós possamos nos reabastecer de energia e dessa forma nós sermos melhores. E como buscar isso? Parando, pensando, observando e deixando a vida do jeito que ela sempre vai. Ela nos leva, mas nós é que estamos à frente. E o importante também é a gente se esvaziar do que o outro pensa da gente. Como é difícil a crítica, mas se eu estou de bem comigo, se eu me conheço e se eu sei bem capaz do que é das coisas que eu sou capaz de fazer, eu não vou dar tanta importância no que o outro fala. Então a gente também tem que prestar atenção. Será que o que o outro está falando é do jeito que eu me enxergo? Por isso que no momento em que eu medito, que no momento em que eu faço as minhas orações, no momento em que eu converso com o meu eu superior, é a forma de se esvaziar de pensamentos ruins e trazer a sua grandiosidade, a sua magnitude que todo ser humano e todo indivíduo tem. E tu falaste aí sobre a questão do pensamento, né? A gente sabe que tem pessoas que têm um pensamento positivo, mas aí daqui a pouco acontece alguma coisa, já pensa negativo. Tem uma maneira de manter esse pensamento, né? Porque isso está muito alinhado com a atitude, né? Sim, pensamento não tem como a gente saber o que vem e o que vai, e nem também o que o outro está pensando. Por isso que pensamento é uma coisa muito, muito forte. Que se eu não estou bem, meus pensamentos não são bons. Se eu estou bem, eu já começo a ficar pensando, as coisas vão acontecer. Então, o pensamento nada mais é do que o estado de espírito. Procure sempre administrar o seu estado de espírito, que os pensamentos ruins virão, mas você automaticamente estará substituindo por pensamentos bons. Bernard, para finalizar a nossa entrevista, né? Gostaria que tu deixasse dicas aí para quem está nos assistindo, como ter atitude, principalmente agora nesse período, né? Eu diria sair da caixa. Quantas pessoas nessa pandemia começaram a fazer coisas que nem imaginavam que estariam fazendo? Eu mesma comecei a fazer mandalas intuitivas. Então, se você está lá parado, porque a gente está com bastante tempo para pensar. Então, se você está lá parado pensando no que você poderia fazer, faça uma lista de coisas, mesmo você achando que não tem aptidão, que você gostaria de fazer. Mas tudo que você gostaria, não que o outro diz para você fazer. E aí comece a pré-listar e comece a brincar. Tentativa, erro, daqui a pouco você vai se encontrar. Olhe livros, assista filmes, faça algum trabalho manual, porque aí o teu cérebro vai estar sendo ocupado e menos dor você vai sentir nessa pandemia que nos deixa tão afastados de todos e de todos. Mas como tudo passa, isso também vai passar. Para terminar aí também, né, Bernard, pode falar sobre o teu canal aí, né, no YouTube, também as tuas redes sociais, né? Para quem quiser pesquisar um pouquinho sobre o teu trabalho. Sim, vai ser um prazer que você vá lá no meu canal, Bernard Araújo, se inscreva. Sempre eu coloco um tema de que você não vai conversar final de semana com os amigos e tampouco naquele almoço de domingo. São temas que a gente para pensar, nos ajudam a sair do cotidiano, sair daquela procrastinação e sermos melhores. O meu Instagram é Araújo Bernard e o meu Face Bernard Araújo e o meu canal no YouTube Bernard Araújo. Vai ser um prazer que vocês visitem lá e coloquem suas opiniões e sugestões de temas, que vai ser um prazer também para eu estar conversando com vocês através da fala e através do raciocínio e da autoobservação. Muito obrigada pela tua participação. Quando tiver alguma novidade aí, estamos abertos aqui na RDC TV e também no Na Medida. Tá bom, muito obrigada pela participação e gratidão. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na quinta-feira aí com o aniversário de 1 ano do quadro de entrevistas e com muitas novidades. Inclusive teremos aí a atração da cantora Gabi Nogueira. Não perca! Até lá!